Olá, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade então ao estudo da palavra de Deus. Agora estamos estudando o livro de Gálatas, o livro que foi inspirado por Deus, escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja, para todos nós que queremos andar na verdade, o verdadeiro evangelho. Antes de iniciar, é bom que você pegue aí a sua Bíblia e leia comigo, tá? Desde o capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos neste momento e te pedimos, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e erros, porque sabemos, meu Pai, que não temos méritos diante do Senhor. É pela tua graça, é pela tua misericórdia que estamos aqui, recebendo, meu Deus, as tuas bênçãos, recebendo a salvação, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, que através desse vídeo, o teu Espírito possa tocar nos corações, através da tua palavra, as pessoas recebam a edificação espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, então vamos iniciar aqui. Gálatas, capítulo 4. Vamos ler aqui então o texto sagrado. Diz assim: digo, porém, o seguinte, o Paulo falando para os Gálatas. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então, naquele tempo, na época do apóstolo Paulo, as pessoas, as crianças, mesmo sendo ricas, herdeiras, enquanto elas não alcançavam a maioridade, elas dependiam de curadores, elas dependiam de tutores para cuidar dela, para administrar os bens dela, até que ela atingisse a maior idade. Por isso que ele diz aqui, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Quer dizer, ele é dono de tudo, mas não tem direito de tomar nenhuma decisão. Ele é como um escravo, ele é como um servo. Somente depois que ele alcança a maioridade que ele tem o direito, então, de administrar os seus bens. Mas está sob tutores. Quem eram os tutores? Eram as pessoas que cuidavam dele desde criança, davam banho, colocavam a roupa, davam a comida, davam a educação, etc, etc. E curadores. Os curadores eram as pessoas que administravam os bens, as casas, os terrenos, os animais, as empresas, etc, etc. Tá? Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Tá? Então, o pai deixava ali tutores e curadores para cuidar do seu filho, até que ele tivesse a maioridade. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Tá? Ou seja, nós, quando ele fala nós, ele está falando dos cristãos, dos convertidos. Que nós éramos escravizados, dominados pelos rudimentos do mundo, pela sociedade, pelo mundo, pelas pessoas, etc, etc. Mas a partir do momento que alcançamos a maioridade, quando é que alcançamos a maioridade? É quando conhecemos a Cristo. É quando nascemos de novo. Aí deixamos de ser escravos e passamos a ser herdeiros, de tudo, senhores de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aí ele diz assim: mas
está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quer dizer, repetindo aqui o versículo 4, vamos ler novamente. Mas quando chegou a plenitude de tempo, qual foi a plenitude do tempo? A hora que Deus Pai determinou que o Deus Filho viesse ao mundo para morrer numa cruz por nós. Aí foi quando se cumpriu a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Paulo ele está reforçando aqui o que está escrito no capítulo 3, que falamos no vídeo passado, que a lei, né, falamos para que serve a lei, para que servia a lei. Deus enviou a lei, né, talvez você tenha ainda essa dúvida, né, tenho que cumprir a lei ou não tenho que cumprir a lei? Tenho que ser circuncidado? Tenho que guardar o sábado? Tenho que deixar de comer alguns determinados tipos de comida? Tenho que seguir aqueles mandamentos? Né? A lei serviu como aio, como tutor, como curador do povo de Israel, até que viesse a sua maioridade. Quando é que veio a maioridade? Quando Jesus veio. Quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei por nós. E agora já não é mais necessário tutores, curadores, já não é mais necessário o aio. Já não estamos mais submetidos à lei, escravizados pela lei. Agora somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Agora somos guiados pelo próprio Espírito Santo. Já não precisamos mais cumprir, né, aquelas determinações da lei de Moisés. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos repetir, para ficar claro. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando Jesus veio, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, né, o Espírito Santo, de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Abba, Pai. O que significa essa palavra Abba? É como se fosse chamar Deus de paizinho. Ó, meu paizinho, né? Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Quer dizer, aqui ele está falando que quando a pessoa, né, não é convertida, não era convertida, quando nós não conhecíamos a verdade, nós éramos idólatras. Né? Muitos hoje em dia ainda são idólatras. Adoram a Buda, adoram a Maria, adoram os orixás, os caboclos, os guias, né? Adoram as imagens, adoram as suas religiões, as suas superstições. E isso é uma idolatria, isso é um pecado para com Deus. Isso é coisa de pessoas que não conhecem a verdade. Por isso ele diz aqui, no passado, quando não conheciam a Deus. Quer dizer, a pessoa que é idólatra é porque ela ainda não conhece a Deus. Ela ainda não conheceu a verdade, ela ainda não teve o encontro com Jesus. Ela ainda não conheceu o Evangelho da Graça. Não conhece, não entendeu, né? Porque ela ainda é religiosa.
Ela ainda não parou para ler o Novo Testamento. Ela ainda não buscou o Senhor Jesus de todo o seu coração. E talvez ela disse, mas eu já fui a uma igreja, eu já fui pastor, eu já fui obreiro, eu já fui diácono, eu já fui bispo, eu já fui apóstolo, eu já fui profeta, eu já fui isso, já fui aquilo. Você pode ter sido o que você queira. Mas muitos hoje em dia estão dentro de igrejas, pseudo-igrejas, falsas igrejas, que são ditas evangélicas, cristãs, mas quando na verdade você vai ali, não se prega o evangelho da graça, o evangelho verdadeiro, se prega um evangelho falso, aonde mais parece um teatro do que um culto a Deus. Né? Você vai para as igrejas, mais parece um clube, mais parece um teatro, mais parece uma festa do que um lugar de adoração a Deus. Aonde se ensina um evangelho falso, um evangelho legalista, judaizante, aonde diz para você que você tem que cumprir as obras da lei. Então isso é um falso evangelho. E por isso as pessoas vivem enganadas, por não conhecer a verdade. E esse é o objetivo desse estudo bíblico. Não é apontar o dedo, não é ofender, não é humilhar, mas é mostrar a verdade. Como Jesus disse, conhecereis a verdade os fará livres, não é verdade? Por isso ele diz, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, deuses com letra minúscula, falsos, né? Porque só há um Deus, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Quer dizer, Paulo falando para os Gálatas, como é que vocês que conheceram o evangelho da graça voltam novamente a ser enganados por esses falsos apóstolos, falsos profetas, judaizantes, que querem obrigar vocês a cumprir as obras da lei, guardar dias, guardar sábado, guardar festa, guardar meses, guardar tempo, guardar anos, né? Doutrinas religiosas. Vê como Paulo chama isso. Rudimentos fracos e pobres. Então como é que vocês voltam, né? Uma vez de ter encontrado a verdade? É triste isso, né? A pessoa conheceu a verdade e volta novamente à idolatria. A pessoa conheceu Jesus, ouviu falar de Jesus, melhor dizendo, e volta à idolatria, volta à bruxaria, volta ao paganismo, volta ao judaísmo. Dá um passo para trás. Quando, ao invés da pessoa avançar, conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra de Deus, melhorar, ela volta para trás. Por isso Paulo ele fala com tristeza, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Quer dizer, Paulo falou, não é possível. Tudo que eu ensinei para vocês, e agora vocês voltam novamente a cometer os mesmos erros. Né? Isso é triste, não é verdade? Aí ele diz no versículo 12, seja como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. Quer dizer, Paulo falando, sigam o meu exemplo. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Né? Paulo, né, como podemos ler aqui, ele tinha uma enfermidade física. Algumas pessoas chegam a dizer que pode ter sido malária, que causava um tipo de febre, né? Não sabemos ao certo, mas sabemos que ele tinha uma enfermidade física, né? Por isso ele diz aqui, vocês sabem que eu lhe preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, até Paulo tinha problemas. Isso aqui é bom abrir um parênteses aqui para a gente entender o seguinte, que não é porque nós somos cristãos, que temos Deus dentro de nós,
que não vamos passar por lutas, por problemas. Jesus nos alertou sobre isso também. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus permite as lutas, as provas, né, os problemas, para nos amadurecer, para um crescimento espiritual, para algo proveitoso futuramente. No momento que estamos passando por essas lutas, não entendemos. Mais para frente, passamos a entender, né? Tá bom? E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Olha só isso aqui, né? Paulo falando para vocês: vocês me amavam, vocês me trataram bem, então por que agora vocês estão dando um passo para trás? Desconfiando daquilo que eu ensinei para vocês, daquilo que eu preguei para vocês. Vocês eram capazes de tirar os próprios olhos para me dar, né? E ele diz aqui no 16: será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Isso é forte, né? Muitas vezes você, quando fala a verdade, hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. Quando você fala a verdade para ela se ofende. Ela fala assim: suas palavras são muito duras. Você está sendo muito duro, muito pesado. Meu amigo, minha amiga, não é que nós somos duros ou pesados, é que é a verdade. A verdade incomoda, a verdade confronta a mentira. Quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está no mundo, na idolatria, etc, etc, e você chega para ela e começa a pregar o evangelho para ela, a verdade para ela, ela não gosta. Por quê? Porque está contrariando a vontade dela. Entenda uma coisa: a verdade vem para nos corrigir, para nos preparar para a vida eterna. Então não podemos ficar tristes ou revoltados com a verdade. Sim, temos que agradecer quando alguém nos repreende, alguém nos fala a verdade, né? Quando eu falo verdade, é a palavra de Deus, não a verdade da pessoa, porque cada pessoa quer ter a sua verdade, né? A sua razão. Estou falando da Bíblia, estou falando da palavra de Deus. Quando alguém vem com o evangelho da verdade, a palavra de Deus, você deve aceitar. Porque se você recusar a palavra de Deus, seu coração cada vez vai ficar mais duro, cada vez você vai ficar mais distante de Deus, cada vez vai ficar mais difícil de você receber a edificação do Espírito Santo, até mesmo a salvação. Então não feche o seu coração, não endureça o seu coração. Ainda que você não goste, aceite e agradeça pela palavra de Deus, tá bom? No versículo 17 ele diz assim: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Quer dizer, aqueles judaizantes, né, que queriam obrigar eles a pregar, a ser judeus, a guardar as obras da lei, não estavam sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês. Meus filhos, porque quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Quer dizer, olha só a decepção de Paulo, né? Falando: olha,
Será que eu vou ter que novamente pregar o evangelho para vocês, sofrer novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês? Vocês devem ser zelosos da palavra de Deus, não só quando eu estou perto, ou seja, nós temos que ter zelo da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, não em alguns momentos, mas em todo momento da nossa vida. No versículo 21, diz assim, continuando: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Aqui ele está falando com aqueles que queriam estar sobre as obras da lei, praticar as obras da lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, Paulo, novamente, ele usou aqui os 2 filhos de Abraão para dar o exemplo, né, da lei e da graça, né? Então, nós vivemos hoje debaixo da graça, não debaixo da lei. Claro, isso está claro para você, né? Então, Abraão, ele teve 2 filhos. O primeiro, quando ele sabia que a sua esposa era estéril, mas Deus tinha prometido para ele que ela ia ter um filho, mas chegou um dia que Sara chegou para Abraão e falou: olha, dorme com a minha escrava Agar e tem um filho com ela. Ou seja, eles fizeram um filho na carne, com a força do seu próprio braço. Ou seja, eles não esperaram a promessa de Deus. Eles fizeram da sua própria maneira. E isso trouxe constrangimento, sofrimento, problemas e segue trazendo problemas até hoje. Segue trazendo problemas até hoje, porque todos sabemos que os árabes são descendentes de Ismael, filho da escrava. E tempo depois que Ismael nasceu, Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, e Sara com 90 anos aproximadamente, Abraão com 100 anos aproximadamente, tiveram um filho. Aconteceu um milagre, Deus cumpriu a sua promessa. Não foi pela força deles, porque eles já não tinham força física para gerar um filho. Foi o milagre de Deus. E nasceu Isaque. Então, o povo de Israel é descendente de Isaque. E o povo árabe é descendente de Ismael. E você vê que até hoje existem guerras lá em Israel, né? Os árabes querem destruir Israel, Israel se defendendo das guerras, dos ataques, das bombas que os árabes jogam sobre eles, enfim. Até hoje existe conflito. Quando, por exemplo, Isaque nasceu, Ismael ria dele, ria de Isaque, ou seja, por isso que Abraão teve que mandar embora a Agar
e a Ismael porque estava tendo muito conflito, muito problema. E por que houve esse conflito, esse problema? Porque eles não esperaram a promessa de Deus. Então, quando Deus ele nos promete algo, nós temos que esperar com confiança e não tentar fazer as coisas na força do próprio braço. Por exemplo, você diz assim, Deus, eu não vou fazer como Deus quer. Eu não vou fazer como está escrito na Bíblia. Eu vou fazer a minha vontade. Não vou obedecer a palavra de Deus, não. Então você vai ter problemas. Você vai fazer o que você quer, mas lá na frente você vai ter sérios problemas, você não vai ser feliz. Então, Paulo ele faz essa comparação, ele diz assim que a lei é representada por Ismael e a graça é representada por Isaac. Ismael, força do próprio braço. Isaac, filho da promessa de Deus. Né? Foi Deus que deu. Então hoje nós não precisamos mais guardar a lei, não estamos mais debaixo da lei, não precisamos mais desse curador, desse tutor, porque hoje nós somos filhos de Deus. Vivemos na graça de Deus. E talvez você diga, então vamos viver de qualquer maneira, de maneira nenhuma. O Espírito Santo nos guia dia a dia, momento a momento, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Hoje a nossa lei é o Espírito Santo. Tá bom? Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso. Pouco a pouco você vai entendendo e compreendendo a palavra de Deus, tá? Então volte a ler o capítulo 4, leia novamente, tá? Leia novamente, se puder, veja o vídeo novamente e você vai entender. No próximo vídeo nós vamos continuar e aí você vai entendendo, você vai compreendendo cada vez mais o Evangelho da Graça. Tá bom, meu amigo? Se você puder, se inscreva no meu canal, se você ainda não está inscrito, né? Põe aí inscrever-se. Toca aí, aperta o sininho para você receber notificações quando tiver o vídeo novo, né? E se puder, copia o link, envie para outras pessoas para que outros possam conhecer também o Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho, tá? No meu canal está os outros vídeos. Esse eu não estou equivocado, é o vídeo, deixa eu ver aqui, número 7. Tá? Se você quer acompanhar, se você ainda não acompanhou os outros vídeos do estudo de Gálatas, vai ali no meu canal, busca a playlist do estudo de Gálatas e veja os vídeos, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço, então, e até o próximo vídeo.